Oi, meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante de Pedagogia na FSG e a pedido da professora Simone Onze, hoje eu vim propor uma atividade pedagógica. A atividade que eu quero propor para vocês é sobre as frações, porque é algo difícil de entender sem um concreto. Muitos de nós adultos não entendemos porque ninguém nunca nos apresentou as frações de uma maneira clara, de uma maneira concreta, que nós pudéssemos ser os protagonistas do nosso aprendizado. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai precisar de alguns cartões que tenham exemplos simples de frações e massinha de modelar. Pode ser uma cor, podem ser várias cores. A gente só vai precisar fazer o seguinte: entregar a massinha para nossa criança e inicialmente dizer: olha só, essa é a massinha, vamos brincar um pouquinho? E aí a criança vai brincar, vai explorar bem esse material antes de começar, porque senão pode ser que ela fique muito animada, querendo explorar muito isso e não consiga se concentrar nas frações no primeiro momento. Então é importante que ela explore bastante e assim que declinar o interesse dela em explorar a massinha por si só, a gente começa a introduzir as frações. Já com o cartão em mãos, o cartão iniciando por 1/2, que é a menor fração que a gente consegue fazer, a gente vai dizer para a criança que a gente divide algo em 2 e usa 1. Então, nesse caso, a gente corta a massinha no meio, uma parte a gente vai fazer o coração e outra parte a gente vai guardar para depois ou vai descartar. Isso é bem importante, que a criança compare o cartão com o que ela está fazendo com a massinha. Então, a gente pode fazer, por exemplo, dizer para ela fazer um coração, uma flor, uma forma, dizer que a gente vai dividir entre duas pessoas, então uma é para ela, uma é para mim, por exemplo, para que ela entenda que uma parte a gente vai usar e uma parte a gente vai descartar. Passando do 1/2, então, para uma próxima fração. Por exemplo, 1/3. 1/3. Eu vou precisar pegar a minha massinha e dividir pelo denominador, por 3. Então, eu vou dividir a minha massinha em 3 pedaços. Lembra, criança, que divisão precisa ser sempre igual. Então, a gente vai cortar a nossa massinha em 3 pedaços que sejam o mais parecidos possível. O mais iguais possível, porque a fração tem que ser sempre partes iguais. Tendo aqui as nossas partes iguais, a gente vai olhar para o nosso cartão. Dividimos em 3. Quantas partes a gente precisa? Quantas partes a gente vai usar? É o número de cima. Então, nesse caso, dividimos em 3, temos 3 e vamos usar só um pedaço. Aí pode propor para a criança: vamos fazer, essa é preta, vamos fazer a rodinha de um caminhão? Vamos fazer, pode ser um coração, uma bolinha, vamos fazer uma minhoquinha, vamos fazer alguma coisa com 1/3 da massinha de modelar. Aí a gente pode partir, então, para coisas mais complexas. 4/6. Então, a gente vai dividir a nossa massinha de modelar em quantas partes? Em 6. De novo, lembra a criança que é bem importante que sejam 6 partes iguais. Divididas em 6 partes iguais, quantas partes a gente vai usar? 4. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. E as outras 2 que sobraram a gente vai guardar aqui no cantinho. Vamos misturar essas 4 partes aqui que a gente dividiu, vamos fazer uma bolinha, né? Então, a gente vai fazendo isso. E é bem importante sempre. E lembrando a criança das primeiras que divide no número que está embaixo e utiliza o número que está em cima. Então, divide em 6 e utiliza 4. Divide em 7 e utiliza 5. Divide em 4 e utiliza 2. É muito importante que a criança faça a comparação dos cartões, que é a forma que está escrita, com a massinha de modelar, para que ela entenda a parte escrita e o concreto. Também é importante a gente lembrar que a criança, num primeiro momento, normalmente ela ainda não sabe nomeações tipo oitavos, sétimos, 1/2, 1/3, 1/4. Então, ela vai dizer: e 1/4. Essa fração é 3 e 8, essa fração é 2 e 4. Porque são os números ela já conhece. Então, mesmo que ela não diga de forma correta a fração, a gente pode observar. Se ela fala que é 1 e o 3, e ela divide a massinha em 3 e utiliza 1, tá certo, isso aí. A gente pode ir dizendo isso, esse daqui é 1/3. Quando tem o 3, a gente chama de terço. Mas a gente não pode dizer que tá errado, né? Porque tá certo, ela conseguiu fazer isso aqui da forma concreta. Outra coisa que a gente pode fazer é dividir em alguns pedaços e dizer para a criança: agora acha qual é o cartão que representa essa fração, para que ela faça o oposto, né? Para comparar de novo, então, o concreto com a escrita. Então é isso. Se você gostou, deixa um like aí, manda para alguém que você acha que vai gostar, para algum professor ou para alguém que tem uma criança nessa fase de aprendizagem. Tchau!